relação à obesidade, o que ocorre? Até alguns anos, achava-se que a obesidade, ou o acúmulo de peso ou gordura, provocava alteração nos tecidos. Por exemplo, quando o indivíduo ganha peso, uma das coisas que acontece é que ocorre acúmulo de gordura na língua, dentre outros lugares específicos do corpo. Mas na língua, particularmente, essa gordura acumulada, ela provoca um aumento de volume. Quando o indivíduo perde peso, a língua perde esse volume adquirido e a apneia melhora. É por isso que muitos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, quando perdem peso, a língua diminui de volume e eles, consequentemente, melhoram da apneia. Mas a relação da apneia com a obesidade, ela vai além. Em verdade, o que se achava que a obesidade provocava alterações metabólicas e anatômicas que geravam apneia, hoje sabe-se que, na verdade, é o contrário. Na grande maioria dos casos, o que gera a obesidade é a doença da apneia do sono, que, na verdade, é uma doença metabólica. Por quê? Porque a apneia do sono, ela gera uma alteração em que ocorre um aumento da resistência periférica da leptina. O que acontece? Quando o sono é fragmentado, pelas inúmeras interrupções que ocorrem durante ele, por conta da apneia ou de microdespertares, ocorre um aumento da resistência periférica ao hormônio chamado leptina, que é um hormônio produzido pelos adipócitos. E aí ocorre que esse hormônio não faz o seu efeito no hipotálamo, que é o efeito de ativar o núcleo responsável pela saciedade. Então, esse hormônio não ativado provoca aumento da fome, diminuição da saciedade. Por outro lado, essa mesma fragmentação, ela também estimula as células do estômago a produzirem grelina, que é um outro hormônio que tem uma ação de ativar as estruturas do hipotálamo relacionadas à ingestão de alimentos. Ela estimula a fome. Então, por esses dois mecanismos, percebe-se que, em verdade, o ganho de peso induzido pela síndrome da apneia obstrutiva noturna, ele tem uma base hormonal, porque ocorre essa situação em que esses dois hormônios atuam de maneira negativa no hipotálamo, gerando essa situação conforme nós descrevemos. E é por conta disso que é tão difícil os pacientes portadores de síndrome da apneia do sono perderem peso consistentemente. Eles perdem e depois ganham. E não perdem muito, porque é uma doença, como disse há pouco, de ordem metabólica hormonal. A mesma coisa acontece quando o indivíduo ele é submetido à cirurgia bariátrica. O indivíduo ele é sobrepeso, ele tem um sobrepeso excessivo, é indicado a ele cirurgia bariátrica e ele é submetido a tal procedimento. Só que ele não é orientado de que aquele sobrepeso que ele apresentava, que foi o motivo dele ter sido submetido à cirurgia bariátrica, tinha uma relação íntima com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, o que ocorre na grande maioria dos casos? O paciente é submetido à cirurgia bariátrica, não é orientado a tratar, do ponto de vista médico, da apneia, não é orientado a fazer atividade física e nenhuma dieta adequada. E acaba, em pouquíssimo tempo, ganhando peso excessivamente. E muitas vezes voltando até ao peso que tinha antes de ser operado.